noite, pessoal. Como eu tinha prometido para vocês, hoje eu vou fazer uma breve revisão para a prova da sexta-feira que vem, a V2. E hoje não teve matéria nova, a última matéria nova da primeira chamada foi até a aula passada. Lembrando que para a segunda chamada eu vou cobrar tudo que tiver até a aula anterior à segunda chamada, tudo bem? Então quem for fazer a primeira chamada da V2, essa aula é a revisão correta. Quem for fazer a segunda chamada, estudem também as matérias que nós tivermos até a aula anterior à segunda chamada, ok? Lembrando que eu continuo à disposição de vocês para tirar dúvida, ninguém está escrevendo para perguntar nada, então eu entendo que vocês estão compreendendo todo o conteúdo, enfim, certo? Teve um aluno que me mandou uma dúvida, depois eu vou fazer um vídeo para explicar um pouco essas dúvidas dela, mas a maioria não está escrevendo, então subentendo que vocês estejam entendendo tudo. Um detalhe com relação aos trabalhos, nossos trabalhos valem no total 5 pontos. Como nós não fizemos muitos trabalhos, eu alterei o valor dos trabalhos anteriores. Então hoje eu coloquei um novo trabalho no valor de 2 pontos, e os 2 trabalhos anteriores ao de hoje, ou seja, que nós fizemos depois da V1, né? E antes de hoje foram 2, com o de hoje 3, então os 2 anteriores eu alterei para valer 1,5. Então os 2 anteriores valem 1,5 cada, total de 3, e o trabalho de hoje valendo 2 pontos, tudo bem? Então os trabalhos no valor total de 5 e a prova valendo 5 pontos. Vamos para a revisão. Com relação à sociedade limitada, eu aconselho que vocês estudem tudo, tá? Foquem para a prova naquilo que eu falar hoje. Então, com relação à sociedade limitada, estudem tudo, mas especialmente a responsabilidade dos sócios. Lembrem-se que a palavra limitada, da expressão sociedade limitada, significa que a responsabilidade dos sócios é limitada. E é limitada a quê? É limitada ao capital subscrito. Eu expliquei para vocês que nós temos capital integralizado e capital subscrito. O capital subscrito é aquele que foi prometido e o capital integralizado é aquele que já foi dado. Então, quando nós falamos em responsabilidade dos sócios na sociedade limitada, nós sabemos que ela é limitada ao capital subscrito. Então, vamos imaginar que João e Fernando resolveram fazer uma sociedade limitada. Cada um prometeu dar 50 mil reais. Então, João vai dar 50 mil, Fernando 50 mil, um total de capital subscrito de 100 mil reais. Essa é a responsabilidade dos sócios, 100 mil reais. Tá? Cada um, nesse caso, responde até 50 mil, mas se o outro não tiver, cobra até 100 mil reais. Enfim, não vou entrar nesse detalhe porque eu não vou cobrar esse ponto de vocês. Mas resumindo, a responsabilidade é limitada àquilo que eles prometeram, ou seja, ao capital subscrito. Ah, mas eles só deram 1.000 reais cada um. A responsabilidade é com base no que eles prometeram, não no que eles deram. Então, muita atenção com relação a isso. Vocês precisam saber essa questão da limitação da responsabilidade dos sócios na sociedade limitada. Com relação à sociedade limitada, ainda é bom que vocês estudem a reunião, a assembleia dos sócios. Na verdade são 3 tipos. Eu expliquei para vocês que nós temos a assembleia dos sócios, nós temos a reunião dos sócios, que é quando a sociedade não tem tantos sócios. Claro, não dá para eu revisar toda a aula aqui. E nós temos o documento substitutivo tanto da assembleia quanto da reunião. Vamos imaginar que todos os sócios concordam com a decisão que vai ser tomada. Então basta fazer um documento, todo mundo assina dizendo que concorda. Então nós temos 3 formas de decisão dos sócios na sociedade limitada quando se tratam de situações realmente necessárias. E vocês precisam saber alguns exemplos dessas situações realmente necessárias. Então, aprovação de conta do administrador, contratação, demissão de administrador, para fixar o valor do salário do administrador, a remuneração, para expulsar sócio minoritário, para alterar a estrutura societária. Então, essas decisões importantes, elas dependem de uma reunião, seja através de assembleia, ou de reunião simples, ou de um documento, onde os sócios decidam juntos, conjuntamente, sobre essa situação. E aí, se for uma assembleia dos sócios, vocês precisam saber como é que se convoca, quantos dias de antecedência.
tem que publicar no jornal de grande circulação, todo mundo tem que ser convocado. Em primeira chamada, quantas pessoas precisam ter? Representantes de quanto do capital? Em segunda chamada, da cota, né? Das cotas. Em segunda chamada, tem um número mínimo de pessoas? Tem que ser no mesmo prazo? Então, todos esses detalhes é importante que vocês saibam com relação à assembleia e reunião dos sócios na sociedade limitada. E, por fim, com relação à sociedade limitada, estudem a questão do administrador. Quem pode ser administrador na sociedade limitada? Qualquer um. Precisa ser sócio? Não precisa, né? Então, um administrador na sociedade limitada, ele pode ser sócio? Pode não ser. Se ele não for sócio, a gente vai ter que indicar um nome no contrato social. Já existe, faz um aditivo, ok? Pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Então, todos esses detalhes, pode ser mais de um administrador, posso ter 20 administradores se eu quiser na sociedade limitada. Então, esses detalhes de administração na sociedade limitada eu vou cobrar de vocês também. Agora, deixando um pouco de falar de sociedade limitada, falando sobre sociedade de ação. Especificamente sociedade anônima. Quais são os tipos de sociedade anônima que nós estudamos? 2 tipos. Sociedade anônima de capital aberto e sociedade anônima de capital fechado. Sociedade anônima de capital fechado é aquela que ainda não tem autorização para vender as suas ações, expor as suas ações à venda, seja no mercado de balcão, seja através da Bolsa de Valores. Tudo bem? Então, a sociedade anônima de capital fechado, ela não pode anunciar suas ações à venda na Bolsa de Valores. Por isso que é fechado. E a sociedade anônima de capital aberto, ela já é livre para expor as suas ações à venda. Então você pode comprar as ações dela, se estiverem à venda, seja no mercado de balcão, por exemplo, em um banco, ou no prédio de uma corretora de valores imobiliários, ou na Bolsa de Valores. Tá? Então a sociedade anônima de capital aberto, as ações são livremente negociadas na Bolsa de Valores, e a sociedade anônima de capital fechado não pode negociar suas ações na Bolsa de Valores, ok? E um detalhe, né? Lembrando, a diferença entre Bolsa de Valores e mercado de balcão. A Bolsa de Valores, pessoal, é como se fosse uma feira, é como se fosse um mercadão, né? Então a gente tem um prédio onde funciona essa bolsa, e dentro desse prédio existem várias bancas. Vocês podem até pensar dessa forma, como se fossem várias bancas de uma feira, de um mercado, onde se negocia valores mobiliários. E um tipo de valor mobiliário é ação de sociedade anônima. Existem vários outros tipos de valor mobiliário. Por exemplo, a gente tem parte beneficiária, a gente tem debêntures e por aí vai. Tá? Mas hoje estamos falando apenas de ações. Então, essas corretoras de valores mobiliários, não é imobiliário, tá? É M-O. Essas corretoras de valores mobiliários, existem várias que ficam lá dentro da bolsa negociando as ações. Agora, as ações também podem ser vendidas fora da bolsa. Pode ser que eu procure uma corretora de valor mobiliário fora da bolsa e faça a compra com ela na empresa dela, tá? Nesse caso, disse que está comprando, fala-se que estamos comprando ação no mercado de balcão. Da mesma forma, se você comprar ação no banco, vamos supor que você vai até o teu banco, o teu gerente te sugere algumas ações para você comprar, ali então você estará comprando ação no mercado de balcão. Então o mercado de balcão é todo aquele mercado que negocia valor mobiliário fora da Bolsa de Valores. Ok, e o que ficou faltando aqui? Título de crédito, gente. Título de crédito. Também fica difícil de eu falar tudo de título de crédito porque foi uma aula inteira, né? Não tem como eu revisar aqui, né, nesse vídeo, que eu pretendo que tenha aí 15 minutos, 17 minutos, já estamos com 11 minutos. Mas o que eu sugiro para vocês, estudem bastante os princípios, ok? Então, por exemplo, o princípio da cartularidade, o que é que significa? Cártula, como vocês já viram na última aula, é o documento. Cártula é o papel. Então vamos imaginar que eu pegue um cheque, né? Então o papel do cheque é a cártula. Isso é cártula.
E o princípio da cartularidade, ele diz que eu só posso cobrar um título de crédito se eu tiver a cártula, ou seja, se eu tiver o título propriamente dito, o papel do título. Então eu tenho que estar com o papel do título em mãos para poder cobrar. Eu não posso simplesmente chegar para alguém e falar: ei, fulano, me pague tal título de crédito. Ele vira para você e fala: cadê o título? Ah, não tenho, perdi. Ele não vai pagar. Então o princípio da cartularidade é isso. E temos vários outros, né? E aí vocês vão ter que estudar isso daí por conta do tempo aqui curto para a gente revisar, ok? Estudem essas questões. Estudem também aquilo que faz parte do exercício de hoje. Hoje eu cobrei especificamente a aula de títulos de crédito. Então, por exemplo, o que é aval, forma de garantia? O que é endosso? É um ato de transferência do título de crédito, eu passo para outra pessoa. Né? O que é aceite? É quando alguém aceita, o devedor aceita pagar o título de crédito, ele concorda com o pagamento. Será que em todos os títulos de crédito precisam ter aceite? Não, o cheque, por exemplo, não tem aceite. Né? Então estudem essas questões e saibam os nomes dos títulos de crédito. Tudo bem? Eu vou só dar uma olhada na outra prova para ver se eventualmente eu estou cobrando alguma coisa que eu não falei, porque as provas do Centro e do Osório, elas são diferentes. Ok. Não, é exatamente isso, tá bom? Então, seja você aluno do Osório, seja você aluno do Centro, a matéria específica para a prova é isso que eu falei no vídeo de hoje. Então, enfatizem, deem ênfase para o que eu falei neste vídeo para o estudo da AV2, tudo bem? Mas não deixem de estudar outras coisas, gente. Eu gostaria de fazer um comentário com vocês, que o meu vídeo passado de revisão para AV1, ele teve um número alto de visualização, número alto que eu digo perto da quantidade de alunos. É como se cada aluno tivesse assistido pelo menos 2 vezes. Isso é bom. O problema é que o vídeo de correção da AV1, ele teve um número muito baixo de visualização. Então, a grande maioria dos alunos não se importou em corrigir, em participar da correção da prova. É muito importante você participar da correção, porque ali você entende onde você errou. E aí você nunca mais vai errar. Você vai analisar onde foi o teu erro, vai corrigir e vai superar. Então vocês estão aqui não é só para fazer uma boa prova, nem só para tirar uma boa nota, mas é para absorver o conteúdo, tudo bem? Então, não deixem de estudar as outras coisas, apesar da prova ser focada na revisão que eu fiz hoje. E de novo, eu estou à disposição de vocês para aqueles que quiserem tirar qualquer tipo de dúvida. Depois eu vou postar, eu ainda não tenho certeza, mas depois eu vou postar o horário e se eu tiver também a sala para a prova na semana que vem. É isso aí, bons estudos para vocês e até o dia da prova. Tchau!